Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Queiram sentar-se uns instantes, por favor. Monsenhor João, todos esperávamos esse momento e meses a fio, para não dizer 14 anos de Calvário, e já esperávamos, sobretudo nos últimos meses, este momento do grande abraço com Nossa Senhora. E apesar de que esperávamos esse momento, vós, Monsenhor, nos pregastes mais uma surpresa, porque não esperávamos que fosse para já. E é no momento em que esse abraço acontece, de modo tão sereno, tão suave, tudo preparado pela providência, dia do aniversário de sua primeira Eucaristia, ele recebe a última Eucaristia nesta terra. Dia seguinte, solenidade de todos os santos, as portas do céu se abrem de par em par para receber-vos. Monsenhor João, nós é que não sabíamos, mas vós sabias de tudo isto. Em 1999, ele estava reunido com um grupo dos seus, ainda estava na Espanha, e calculem, 99, e ele dizia: eu percebo que só tenho mais 10 anos de vida. Depois ele começou a dizer isso em outros lugares também, com algum matiz, 10 anos de vida útil. E em seguida completou: eu sei que eu preciso ainda completar ainda tudo o que era necessário para colocar a obra no seu devido trilho, para que ela possa atravessar os séculos. Aí eu posso partir em paz. No ano seguinte, 2000, perguntaram a ele, Monsenhor, o que ele esperava do novo milênio. Isso era já no mar, em Ubatuba, e ele disse de modo gracejando: mas os senhores perguntam o que eu espero para mim ou para os senhores? E ele em seguida diz: o que eu espero é que o Sagrado Coração de Jesus, que Nossa Senhora me assuma, apesar de minhas misérias. Eu espero com a intercessão do senhor Doutor Plínio, da senhora Dona Lucila, do meu anjo da guarda. Aí a ladainha característica muito dele, pedindo todos esses auxílios para que eu possa cumprir exatamente a minha missão e deixar a obra inteiramente nos seus trilhos, para que ela possa atravessar os séculos. E em seguida completou: aí, o que espero para mim, não sei se será assim, mas eu espero morrer tranquilamente, sem dor, como se estivesse dormindo, tranquilo, e passar para a eternidade, se Nossa Senhora assim permitir. E foi exatamente assim que aconteceu. Ontem, ele recebe a sua última comunhão nesta terra, já como uma vela que, sem deixar de iluminar, vai se extinguindo, vai sendo consumida, recebe a Eucaristia e se percebe, aqueles que estavam em torno dele, que o momento parecia se aproximar. 1h30 da manhã, é chamado um sacerdote para justamente averiguar como ele estava, porque o coração já parecia diminuir de intensidade, a respiração já não era mais para essa vida, porque um coração que já começava a bater no céu. E se aproximou dele para ver se ele respirava, encostou como discípulo amado no peito dele e iniciou a Santa Missa logo em seguida. Missa iniciada, e logo à altura do Evangelho se percebe mais ou menos, ele havia entregue sua alma a Deus. Num momento de tanta serenidade, de tanta paz, e assim ele foi nos preparando passo a passo para compreendermos esse momento grandioso na obra por ele fundada, na obra que ele recebe das mãos do Dr. Plínio e que ele traz até aqui, e que ele hoje, junto dele na eternidade, olha aqui para baixo e espera: agora chegou a vossa vez. Ele, Monsenhor, dentro desse período tão singular, faz recordar aquilo que é a liturgia do dia,
é a solenidade de Todos os Santos, se bem que no Brasil transferido é para o domingo seguinte, mas na igreja do mundo inteiro se celebra hoje a solenidade de Todos os Santos. E a primeira leitura do ofício de leituras chama especial atenção. É João, o evangelista, que tem uma visão, é o Apocalipse, por ele escrito. E a visão que ele tem é de um livro misterioso, todo ele sigilado, que ninguém podia abrir nem ler. E por causa disso, ninguém foi encontrado digno no céu de abrir e ler este livro. E ele, João, chora. Um ancião daqueles que estavam no céu, segundo a visão dele, se aproxima dele e diz: não chores, porque eis que o leão da tribo de Judá venceu. Mas é o leão quem vai abrir o livro. Logo a seguir, o Senhor sentado num trono, mas aparece também um cordeiro misterioso, primeiro descrito como um animal, todo ele cheio de mitos próprios da linguagem do Apocalipse. Em seguida, esse cordeiro se percebe que é um ser humano, porque a ele é dado abrir o livro, porque ele foi digno de abrir esse selo e de ler os segredos que ali se encontravam. Que segredos são esses? Algum dia, aquele que abriu o livro haverá de nos contar. Este cordeiro nos faz recordar a grande missão dele, Monsenhor João, que participada por todos e cada um de nós, sem nenhuma exceção. Sem nenhuma exceção. Ele, nós sabemos, quantas vezes nos ensinou e quis inculcar o amor dele à Santa Igreja. São Paulo, na carta aos Colossenses, vai dizer, foi objeto, inclusive, um pequeno trecho entre as munições que foram proclamadas antes da entrada solene dentro da Basílica. São Paulo diz que ele completa em si aquilo que falta os padecimentos do corpo de Cristo, que é a Igreja. Completar em si, mas não é suficiente o sangue de Cristo, arque suficiente, mas ele deseja que o nosso se una ao dele para completar a obra redentora. E ele, São Paulo, na segunda leitura de hoje, a carta aos Romanos, vai dizer que a natureza geme, esperando como quem em dores de parto, o momento da redenção definitiva. Assim, uma vez redimidos, nos tornamos redentores. Cada um de nós há um título especial, e a teologia nos ensina que a porção que vamos acrescentar no cálice não depende daquilo que se pode ver, do tamanho do sofrimento que se ofereça, mas simplesmente da vontade de Deus. Deus quer necessitar mais de alguns para completar o sacrifício dele no Calvário. E assim, essas almas que sofrem, unidas a Cristo, todos nós batizados, somos chamados a completar a obra da redenção. Mas há algo que se acrescenta nesse dia tão especial. Celebramos a Jerusalém Celeste, aquela que é a realidade da qual a nossa aqui é apenas um espelho. Nós todos aqui somos membros da Igreja Católica e sabemos que se é verdade que a paixão de Cristo, ela de algum modo, ela vai ser reproduzida em cada um de nós, com muito mais razão no conjunto que a Igreja, a paixão de Cristo, revive. E nós podemos dizer que a igreja se encontra num período de paixão. Ainda outro dia escutava um dos nossos irmãos no sacerdócio dizer e comentar uma diferença singular que ele observava inteiramente de acordo com a boa teologia, observando aqueles santos místicos que tinham marcados na própria carne as chagas de Cristo, para dizer São Pio, Santa Catarina de Sena, São Francisco de Assis e tantos outros. Esses reproduziam a paixão de Cristo que sofreu por nós no Calvário. Mas há alguns que são chamados a sofrer a paixão da igreja. Enquanto outros sofrem uma paixão que se passou, aqueles sofrem uma paixão presente. E aí nós vemos momentos em que temos a impressão de que a igreja parece que vai morrer na alma dele e ela toma fôlego novo. Momentos em que parece que tudo está perdido, o silêncio, a igreja não fala e de repente o balbuciar de palavras que indicam um grande discurso que haverá de ser ouvido quando esse livro cujos selos foram abertos for lido para todos os homens. Certa vez perguntaram
a Dr. Plínio em que momento da paixão da igreja, em 1994, perguntavam a ele, em que momento da paixão da igreja ele julgava que se encontrava o corpo místico de Cristo naquele instante. E ele dizia sem titubear, na agonia. A agonia, que quer dizer luta, a agonia de um ser que é imortal. E quando tudo parecer perdido, ela ressurge com muito mais vigor e força do que antes. Porque a igreja, nas palavras de Monsenhor João, é indefectível, a igreja é imortal. E assim nós vimos ele, Monsenhor, na serenidade, por ele prevista, entregar a alma a Deus, ele na serenidade, sofrer a paixão da igreja, ele hoje, nós assim o esperamos, ele hoje, desde a eternidade, haverá de velar por sua obra e indicar a missão que ele nos quer dar a cada um de nós. Quando Dona Lucília, a que ele tanto amava e do qual foi o mais exímio biógrafo, ele, Monsenhor João, descreveu isso quantas vezes para nós. No momento em que ela entregava sua alma a Deus, o senhor Dr. Plínio não pôde assistir. Quando ele chegou, ela já não estava mais ali. E ele chora copiosamente e diz, mamãe me ensinou a amar a Santa Igreja. Mamãe me ensinou a amar a Nosso Senhor Jesus Cristo. E soluçando e repetindo. Hoje nós podemos dizer, cheios de confiança, o Monsenhor João nos ensinou a lutar pela igreja. O Monsenhor João nos ensinou a sofrer pela igreja como ele sofreu. Mas há algo de singular no ensinamento que ele nos faz. Porque nos últimos meses de vida dele, de modo mais especial, ele nos ensinou através de gestos. De gestos, ora reproduzidos por ele, ora por outros. E não poderia deixar de concluir estas palavras sem pecar contra o Espírito Santo, se não mencionasse uma gratidão. Uma gratidão que é para ele, não tem dúvida, mas que coloco nas mãos de outros. O desejo, que grande seria o desejo de cada um de nós de estar presente junto a ele, Monsenhor João, ao longo desses 14 anos de Calvário. Quando se entrava no quarto dele para visitá-lo já nos últimos dias, se percebia, além da serenidade, algo que poucas vezes se podia notar: como ele é amado, como ele está sendo amado aqui, como ele está sendo cuidado aqui. E esse cuidado e esse amor é um cuidado e amor de cruz, porque houve irmãos nossos, cujos nomes não mencionamos por respeito, e bem sabemos que eles preferem que não sejam mencionados, mas não podemos deixar de louvar os méritos, porque foram eles que nos representaram junto ao Monsenhor João, foram eles o símbolo vivo do amor que ele nos tem devolvido a ele, foram eles que cuidaram do Monsenhor João, como o Monsenhor João cuidou e cuida de cada um de nós. A eles, nesse momento também, a nossa gratidão. Monsenhor João, nesse momento em que nos encontramos, ao mesmo tempo com o coração cheio de saudades, nós temos uma certeza, a certeza de que jamais o Senhor haverá de nos abandonar. Andaremos na presença do Senhor, diz o salmista, e parafraseando o salmista, a partir de agora, Monsenhor João, andaremos em vossa presença, para seguir os passos por vós ensinados. Andaremos na vossa presença para cumprir a nossa vocação. E este amor que o Senhor deu para cada um de nós, um amor de cruz, este amor sacrificado pela Santa Igreja, ele vai ser o símbolo perene para a vossa obra até o fim dos tempos, porque é desta união entre nós, essa união que vai tornar essa obra absolutamente invencível. Assim, o que diz a primeira leitura, a vida dos justos está nas mãos de Deus. Para os insensatos, parece que tudo terminou, mas vós estás vivo, estás no meio de nós e haverá de conduzir esta obra até a ressurreição definitiva da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Monsenhor João, hoje a Igreja é quem vos agradece. Na véspera de vossa ordenação, dizias que em um gesto de gratidão, Dr. Plínio, em relação a Dona Lucília,
tomou a ela nos braços, porque ela o colocou dentro da igreja com o santo batismo, como mãe católica que era. E ele, Sr. Dr. Plínio, em gratidão, dizia isso, ele dizia isso na igreja do Carmo. Ele, Dr. Plínio, levou Dona Lucília ao mais próximo possível do altar. Naquela véspera, ele recordava que dia seguinte, ele, o Sr. Dr. Plínio, colocava a obra dele na pessoa do Monsenhor João e de outros filhos dele ali no presbitério. E ele concluía: dia virá em que colocaremos os dois no alto dos altares. Essa é a fé dele, esta é a fé do Monsenhor João, e é desta fé que participamos. Hoje somos uma porção da igreja viva que vos agradece. Dia virá em que a igreja inteira e no mundo inteiro dirá a vós, Monsenhor João, muito obrigado. Monsenhor João, protegei-nos. Monsenhor João, guiai-nos. Monsenhor João, amparai-nos e dai-nos forças para sermos verdadeiros filhos do leão de Judá que venceram, para podermos escutar, cheios de alegria, a leitura desse livro misterioso que um cordeiro digno rompeu, abriu e leu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.